Você já estudou sobre a bolsa, você já entende o básico, mas na hora de clicar o botão comprar pela primeira vez, você trava. Você começa a pensar, e se eu estiver errado? E se essa ação não for boa? E se houver notícias contraditórias que eu deixei passar? Bem, tenha calma. Essa sensação pela qual você está passando já aconteceu com todo investidor. A boa notícia é que você não precisa tentar adivinhar ou dar um tiro no escuro. É para isso que existem os indicadores. Você só precisa aprender a olhar eles da forma correta. Nem é difícil. E hoje eu vou te entregar um guia passo a passo para você entender desde a abertura da conta até a sua primeira ordem de compra na corretora. Existem critérios objetivos que tiram toda a emoção da jogada. É tudo baseado em lógica. E você pode aprender isso facilmente. Então fica até o final que eu vou te mostrar uma planilha com os critérios específicos, os principais pelo menos, que você pode seguir na hora de escolher a ação para investir. São 3 etapas basicamente. A primeira delas é identificar qual o objetivo desse investimento. E não vale ser genérico, não adianta falar, eu quero ficar rico. Não, você precisa ser específico. Por exemplo, eu quero investir hoje para daqui a 5 anos eu entrar numa faculdade melhor. Isso é específico e é válido. Então, esse é o primeiro passo. Defina um objetivo claro e específico para o seu investimento. Segunda etapa, definir um prazo. Essa se conecta com a primeira etapa. Lá eu dei o exemplo da faculdade em 5 anos. E aqui eu quero que você faça exatamente isso. Defina um prazo para o seu investimento. Por exemplo, 5 anos. Esqueça day trade. Day trade não funciona. Existe a estatística de que 93% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro. Até mesmo os profissionais perdem muito dinheiro nessa operação. Fora que a carga emocional é muito grande. Então, evita day trade. Você precisa entender que você está investindo numa empresa que tem clientes, tem serviços, ela tem fundamentos, ela precisa ter fundamentos. Então, não é algo para amanhã ou para a semana que vem. É para daqui a 5 anos. O mínimo que eu recomendo é 3 anos. A terceira etapa que eu vou falar para você, e pode parecer piada, mas é bem verdade, é o quanto você estaria disposto a perder nesse processo de aprendizagem. Existem muitos iniciantes que param porque começam a perder algum dinheiro. E aí é que tá. No início pode ser inevitável perder um pouco de dinheiro, mas não é o fim do mundo. Eu mesmo perdi bastante dinheiro no início porque eu não tinha um direcionamento, eu não tive bons professores, eu aprendi a maior parte do que eu sei na prática. E eu acabei perdendo dinheiro no início. E isso é muito importante porque você desenvolve uma capacidade melhor de tomar uma decisão, você consegue analisar de forma mais lógica, você se torna mais resistente ao mercado, entende? Você começa a ver os detalhes, é muito importante. Então, defina um valor que, se virar pó, não vai impactar muito na sua vida, não vai te levar pro buraco, digamos assim. Pode parecer piada, mas é verdade. Eu te garanto que se você fizer isso, ao final, você não vai se arrepender, porque você vai ter aprendido muito no decorrer do caminho. Claro, se você se inscrever aqui, você pode aprender mais rapidamente e evitar de perder esse dinheiro. Então, já se inscreve aí para não perder nada. Agora, sem mais enrolações, vamos à parte prática. Vamos olhar as ações e os principais indicadores que você precisa olhar. São os principais indicadores que vão garantir, pelo menos, que você não faça besteira. Pronto, aqui no Status Invest, a gente vai dar uma olhada nas ações, mas existem mais de 300 ações listadas na bolsa. Então a gente vai usar alguns filtros para deixar só aquelas melhores. Aqui em ações, vamos usar essa opção de busca avançada. Vai aparecer alguns filtros aqui e o primeiro que a gente vai utilizar é o de liquidez. Liquidez média diária está aqui. Evite, vamos colocar aqui para pelo menos 5 milhões de movimentação diária. Vamos ignorar qualquer ação com volume médio menor que 5 milhões por dia. Sua primeira ação precisa ser fácil de comprar e vender. Então eu já coloquei aqui para pelo menos 5 milhões de liquidez média diária. Outro filtro que a gente vai utilizar é o de setor. Escolha um setor que você entende ou usa, de preferência. Você não está aqui comprando a ação em si, você precisa entender que você está comprando um pedaço de uma empresa. A empresa tem clientes, a empresa tem serviços, tem produtos, e é assim que você precisa pensar. Esquece a ação é só um pedaço de papel que oscila o preço. Compreende? Vamos colocar o setor de financeiro e outros aqui só para usar como exemplo. Próximo passo agora, o último filtro, é uma checagem rápida da saúde. Para sua primeira empresa, seu primeiro investimento, evite empresas com a dívida líquida sobre EBITDA maior que 3. Evite um ROI também menor que 0, um ROI negativo. Significa que a empresa não dá lucro. Existem algumas empresas que têm P sobre L maior que 15, às vezes até maior que 20 e ainda serem boas. Mas, para começar, evite essas. Prefira uma empresa com P sobre L
até 15, de até 15. Então vamos procurar os filtros aqui. Cadê o filtro de ROI? Vamos colocar um ROI de 10 para começar. Coloca 12. Vamos colocar um P sobre L aqui de no máximo 15. Deixar em 14 aqui. Depois de aplicar esses filtros, vamos buscar aqui e ver o que aparece pra gente. Bradesco, apareceu o Banco do Brasil, Itaúsa, Itaú, Caixa. Vamos dar uma olhada no Itaú para você compreender o que você precisa olhar aqui inicialmente. Os principais indicadores. Aqui já dá pra ver que o dividend yield dos últimos 12 meses, o dividend yield está em 11,77%, mas esse dividend yield aqui você precisa entender que ele é histórico. Ele aconteceu nos últimos 12 meses, mas nada garante que ele vai continuar dessa forma. O que você precisa olhar é o histórico, é a média. Então a gente vai aqui nessa outra parte aqui de indicadores, dividend yield está em 11,77, a gente vai clicar aqui nesse gráfico, vai aparecer a média aqui, ó. A gente vê que de 2011 para cá ele está com uma média de dividend yield anual de 4,53%. É bom? É bom. É um pouquinho baixo, mas é bom. Mas depende, você não vai olhar só esse indicador. Você precisa olhar outros indicadores. E os principais que eu quero que você olhe inicialmente é o P sobre L. Aqui está marcando um P sobre L de 10,14. O P sobre VP está em 2,07. Mas, aliás, se você não sabe o que significa P sobre L, isso aqui representa em anos quanto tempo demoraria para você recuperar o seu investimento só com os retornos que a empresa te dá. Então, demoraria 10 anos para você recuperar o seu investimento. O P sobre VP é o preço dividido pelo valor patrimonial. Basicamente, ele indica se a empresa está sendo negociada a um preço justo, um preço baixo ou um preço alto. 2 significa que a empresa está com um preço alto em relação a quanto ela realmente vale. Outra coisa muito importante que eu quero que você observe é a dívida líquida sobre o EBITDA. Aqui a gente vê uma dívida líquida sobre EBITDA meio que nula. Significa que o Itaú não tem dívidas, o que é excelente. Inclusive, se a gente... vou até mostrar depois, mas outros indicadores muito bons que você precisa olhar, é bom você olhar, é o ROI, significa Return on Equity. A gente vê que o Itaú está com um ROI de 20,37%, o que é muito bom. E outros indicadores muito importantes que é bom você olhar são esses dois aqui, que é o CAGR de receitas dos últimos 5 anos, que está em 11,68%, significa que a empresa está crescendo, a receita do Itaú cresce anualmente uma média de 11%. É muito bom. E o CAGR de lucros, que é quanto o lucro aumenta anualmente, é o crescimento do lucro. Está com uma média de 10% ao ano nos últimos 5 anos, o que também é excelente. Existem diversos outros indicadores aqui que você pode olhar, mas os principais eu já te mostrei. Então você conseguiu perceber que com aqueles filtros iniciais a gente já removeu a maioria das empresas, das mais de 300 que está listada na bolsa. E ficou só aquelas que você pode considerar como melhores. Tanto é que a primeira que a gente olhou aqui brevemente, que foi o Itaú, tem bons indicadores. Não significa que você vai investir em Itaú. Isso não é uma recomendação de investimentos, para deixar bem claro. Mas então, o que de fato você vai fazer? Você vai analisar 2, 3, 4, 5 empresas. Você vai comparar o dividend yield, vai comparar o payout, que inclusive é muito importante. O payout é o quanto a empresa paga em relação ao lucro e o dividend yield é o quanto ela paga em relação ao preço. Você precisa buscar empresas que tenham um payout de 30% a 70%. Não é para olhar só o dividend yield, porque isso pode ser uma armadilha e você pode entender isso melhor em outro vídeo que tá por aqui. É só clicar que você pode assistir depois. E o que você vai fazer de verdade é pegar 2, 3, 4, 5 empresas aqui, depois desses filtros principais, e comparar os indicadores de preço, dividend yield, o payout. O setor é muito importante que você analise o setor e como as empresas se comportam naquele setor, para só depois de você fazer essa comparação inicial, você decidir em qual você vai investir. Essa é a forma correta. Então você não vai simplesmente pegar e investir em Itaú só porque eu analisei aqui junto com você e falei que tem bons indicadores. Uma regra de ouro para a decisão final é, das empresas que passaram no filtro que você estabeleceu, qual te dá mais conforto psicológico? Você prefere ser sócio de um banco ou de uma mineradora? Ou uma fábrica, talvez? Não tem resposta errada. O objetivo aqui é iniciar o hábito, não simplesmente acertar a melhor ação do ano. É desenvolver o hábito de analisar e tomar a decisão, porque investir é basicamente isso. Analisar, tomar decisão. Analisar, tomar decisão.
tanto para comprar quanto para vender. Depois de tudo isso, você vai lá no seu home broker, você vai procurar a ação pelo ticker, você vai colocar lá quantas ações você vai comprar e você vai colocar, é muito importante, presta atenção nessa parte, ordem limitada. Não use a opção a mercado. Coloque uma quantidade que respeite o capital de aprendizado que a gente já falou lá no início do vídeo. Depois você clica em enviar. Pronto, a sua ordem de compra foi enviada e ela vai se concretizar. Parabéns, você comprou a sua primeira ação e agora você é sócio daquela empresa. Agora que você é um acionista, vem a parte mais difícil. Fechar o aplicativo, fechar o home broker e esquecer por um tempo. E se você quiser essa planilha que eu estou te mostrando aqui, que está aparecendo na minha tela, clica no link que vai estar aqui na descrição para você fazer o download e utilizar na hora que for analisar as suas opções de investimento. E deixa nos comentários o que você achou. Me fala aí de alguma ação específica que você acha que é boa ou que é ruim. Se você quiser que eu analise uma ação específica, deixa aí que talvez no próximo vídeo eu possa analisar. Se inscreve, deixa um like. E claro, se você quiser levar a sua análise para outro nível, você pode conhecer a minha mentoria individual para carteiras de dividendos. Lembre-se de que para investir existem diversas outras coisas que você precisa levar em consideração. Isso aqui é só uma parte isolada de como analisar brevemente uma ação e comparar com outras para decidir em qual você vai investir. Se você quiser aprender a montar uma carteira completa, você precisa entender sobre renda fixa, precisa entender sobre ativos internacionais e, claro, quanto dinheiro colocar em cada um dessas classes de ativos. Então, é muito importante que você assista aos outros vídeos aqui do canal, ou se você preferir, quiser acelerar o seu progresso, você pode clicar no link do Invest Plus, que eu vou deixar aqui na descrição, para que eu te ajude a analisar e a montar uma carteira, para você aprender como fazer e não simplesmente copiar os outros. Então, por hoje é só, eu espero que você tenha gostado e eu vou ficando por aqui.